Olá, eu sou Elisandra Carlon, sou coach de emagrecimento e esse é mais um vídeo da série Efeito Sanfona. Neste 8º vídeo, eu quero falar sobre um dos perigos graves do efeito sanfona que acomete 100% das pessoas que tentam emagrecer. Na verdade, ele só se torna um perigo grave quando não administrado e quando subestimado, deixado com que ele aconteça de forma deliberada. Eu vou falar nesse vídeo sobre o platô. Mas o que é o platô? O platô é aquele momento em que os números na balança param de baixar. Aquele momento em que a pessoa que iniciou o emagrecimento começa a se fazer várias perguntas. Mas o que está acontecendo comigo? Eu estou fazendo uma alimentação adequada, eu estou comendo menos e o meu peso parou de baixar. Não há nada que eu faça que dê resultado. É nesse momento que a pessoa começa a ficar frustrada, começa a achar que a culpa é dela, começa a ficar desanimada, começa a ficar com raiva, abandona todo o processo de emagrecimento e engorda de novo. É aí nesse momento que ela está tornando o platô um efeito cada vez mais perigoso, porque o platô é um mecanismo de sobrevivência que o nosso corpo busca. É automático, é instintivo. Ele acontece com a gente, queira ou não. E como eu costumo dizer, não adianta, pode fazer promessa, pode fazer saravá, pode fazer orações, pode fazer uma novena, não adianta. É um mecanismo de sobrevivência do seu corpo e ele age em você assim como a lei da gravidade age na natureza, age na gente. Não adianta a gente espernear, como é um instinto de sobrevivência humano do nosso corpo, nós e qualquer pessoa que passe por um processo de emagrecimento vai se deparar com isso. Mas o que acontece no corpo quando o platô começa a acontecer? O nosso corpo é preparado para sobreviver à falta de alimento. Assim, os primeiros homens da Terra conseguiam sobreviver, porque o alimento era muito escasso. Eles comiam quando conseguiam caçar, como qualquer outro animal, como sobrevivem hoje alguns animais. E também porque a vida do ser humano na Terra, assim que o homem começou a existir, era uma vida muito sofrida. Precisavam correr durante dias, às vezes, para encontrar alimento, precisavam correr muito para não ser caçado pelos outros animais. E o nosso corpo foi preparado para sobreviver guardando energia, para nos suprir para as próximas horas, já que talvez ficaríamos vários dias sem comer e ainda teríamos que armazenar energia para sobreviver durante aquele período. Por isso, o nosso corpo é preparado para guardar energia. E boa parte do que comemos é armazenado em nosso corpo em forma de gordura. E além disso, o nosso corpo ele busca um ponto de equilíbrio, que é o tal chamado platô. Esse ponto de equilíbrio é quando o corpo começa a gastar exatamente a mesma quantidade de energia que ele recebe. Então esse nome platô é dado para esse ponto de equilíbrio, que significa um patamar. O seu corpo gasta o mesmo tanto de energia que recebe. Mas como sair do platô? Muitas das pessoas não sabem como sair do platô ou até tentar impedir antecipadamente que o platô aconteça. Porque para que nós possamos emagrecer, o nosso corpo precisa sempre estar em déficit calórico, sempre gastando mais energia do que recebe. E para entender bem isso, basta compararmos ao dinheiro, né? As nossas finanças. Não podemos de jeito nenhum gastar mais do que recebemos. Isso não é saudável para a nossa vida financeira. Para o nosso corpo também. Ele não gosta de gastar mais do que recebe. Ele entende que isso não é saudável. Mas para que possamos emagrecer, isso precisa acontecer. A pessoa que precisa emagrecer precisa tirar da sua reserva, ou seja, da sua poupança, a energia que ela precisa para sobreviver. O corpo precisa fazer esse trabalho. Mas como fazer esse trabalho? Essa é que é a parte mais importante do emagrecimento. Se não feito de forma adequada, cada vez que você ingere menos alimento por um tempo prolongado, o seu organismo baixa a sua base metabólica, o que quer dizer, o seu metabolismo baixa, como um mecanismo de sobrevivência. Mas se esse processo feito de forma adequada, de forma correta, o seu corpo vai se obrigar a pegar das suas reservas sem baixar o seu metabolismo. Aí é que o emagrecimento acontece de forma correta e de forma consistente. Quando feito incorretamente, ao invés da pessoa trabalhar a sua alimentação para emagrecer, ela trabalha uma alimentação que apenas leva o corpo a se defender de um processo de gasto calórico exagerado, que ele entende como um suicídio.
Por isso que o efeito platô se torna cada vez mais grave, porque cada vez que o efeito platô acontece, a base metabólica cai. E nesse momento, o seu corpo aprendeu a sobreviver assim. Ele aprendeu a viver assim, para preservar as energias que você precisa. Na próxima vez que você for tentar emagrecer, a sua base metabólica estará muito baixa, ou seja, meu metabolismo estará lento, né? Aquela frase que a gente costuma dizer. E aí, você tem que ensinar o seu corpo novamente a fazer a sua base metabólica subir. Mas e se você não deixar a sua base metabólica cair? E se você não ficar introduzindo dietas na sua alimentação que mantém o seu consumo calórico baixo por muito tempo, fazendo com que o seu metabolismo baixe? É dessa forma que você vai evitar que o seu platô aconteça muito sucessivamente e que volte cada vez mais difícil de quebrá-lo. E dessa forma você também evita o efeito sanfona, porque o que leva à frustração, o que leva à desistência é o efeito platô. E cada vez que uma pessoa desiste, ela já desiste pensando em um dia tentar de novo. E cada vez que ela tenta de novo, ela provoca o efeito sanfona. Então, quando você evita o platô, você também evita o efeito sanfona. Eu espero poder ter lhe ajudado nesse vídeo e até o nosso próximo vídeo da série Efeito Sanfona.